Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso Terraform. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a documentação oficial da Terraform, Scorp, certo? A gente está aqui na página oficial, o endereço é registry.terraform.io e nessa página a gente está analisando primeiramente o provedor da AWS. Esse provedor está na última versão, certo? A versão 4.66.1. Logo no início da página, a gente pode verificar que eles têm as informações de exemplos de uso, de como que essa documentação pode ser utilizada de acordo com a versão do seu binário e da versão que você está utilizando. Então, a gente tem exemplos de uso do Terraform na versão 0.13 e superiores, e nós temos versões da 0.12 e anteriores. É um pouco diferente, certo? E é importante que você saiba qual versão você utilizar a partir do binário do Terraform que você tem instalado. Isso vai influenciar muito na sua gestão da sua infraestrutura como um código. Nesse primeiro exemplo, é um exemplo básico, certo? Em que ele configura apenas o provedor e também o recurso chamado de VPC, que são as redes privadas virtuais. Então, nesse exemplo aqui, ele vai estar configurando uma rede de valor 10.0.0 e ela vai trazer para a gente 65.000 IPs, certo? Então, ele funciona exatamente como as redes em ambientes corporativos e todos os outros tipos de gerenciamento de rede, tá? Então, essa forma de utilizar aqui, ela segue os princípios das gestões de rede que nós já conhecemos. E para ser mais detalhista, a gente pode buscar o recurso da VPC, certo? Para analisar o que esse recurso da VPC ele vai nos fornecer. Então, primeiramente, ele já diz aqui que a forma básica de utilizar esse recurso seria apenas utilizando a tag, né? Uma tag para adicionar dentro desse recurso. E ele fornece também na documentação a referência dos argumentos, referência dos atributos que podem ser utilizados. E aqui a gente já tem a informação do bloco de CIDR. Então aqui ele diz que eu posso adicionar esse atributo, como a gente viu na parte principal, para adicionar os IPs, a forma de rede que nós queremos utilizar, certo? Então, uma outra coisa que nós precisamos saber é que muitas das vezes a gente trabalha com o Terraform num segundo momento. O primeiro momento já foi criada aquela infraestrutura. Então, se você vai trabalhar com Terraform em um segundo momento, em que a infraestrutura como um código ela vem depois de sua infraestrutura já estar criada, a gente tem a opção de fazer a importação dos recursos que foram criados previamente. Então, nesse ponto, o Terraform ele fornece o recurso de importação para a gente poder importar para a nossa infraestrutura local, para o statefile do Terraform, qual é o recurso que já foi criado previamente através do portal da AWS. Certo? A gente não vai aprofundar isso agora, mas é só para a gente entender que todo recurso que foi previamente criado pelo painel ou pela CLI, ele tem a opção de ser importado. E é importante que você importe esse recurso para que ele seja devidamente versionalizado e salvo dentro da sua infraestrutura como um código, porque é esse o objetivo de você utilizar o Terraform, certo? Uma outra forma, um outro recurso bem utilizado seriam as criações das subnets. Então, as subnets são as subredes que nós criamos para organizar melhor a nossa infraestrutura na nossa nuvem. Então, dessa forma, a gente tem outros argumentos para criar diversas subnets e que, de acordo com a subnet,
você pode atrelar aquela subnet a uma VPC. Então a subnet ela tem sempre que estar associada a uma VPC. A subnet ela é uma subrede dentro de uma rede maior. A gente utiliza as subnets geralmente para fazer uma organização de estrutura. Por exemplo, você pode trabalhar com uma camada apenas para bancos de dados, uma camada apenas para as aplicações, uma camada apenas para as suas virtual machines de produção, ou o seu ambiente de desenvolvimento, o seu ambiente de produção. Então, tudo isso ele pode ser definido pelo DevOps, pelo Cloud Engineer que está trabalhando com essa infraestrutura, certo? E a subnet, como a maioria dos comandos Terraform, se ela tiver sido criada previamente, você pode também importar para o seu código Terraform. Então, fazendo dessa forma, você vai, se você criou a sua subnet junto com a sua VPC previamente pelo painel, você pode estar importando essa subnet e essa VPC separadas ou juntas, dependendo de como for o caso, e você pode fazer isso para você ter esses dois recursos sendo gerenciados pela sua infraestrutura como código, pelo statefile do Terraform. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só uma prévia para a gente entender como que funciona a documentação do Terraform e como que a gente trabalha com alguns comandos. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Se inscreva no canal. Um abraço. Até mais.